Noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma live para as mulheres. E quem vai estar comigo aqui é a Marília Grampa. Ela é atriz e ela é a produtora do espetáculo Cíclicas, um ciclo de 28 dias. E a gente vai estar conversando sobre menstruação, tabus, artes e tudo que envolve esse lado que a mulher passa todos os meses, né? E que não é fácil, gente. Eu sou a Lilian Yucari, eu sou personal organizer. Eu trabalho presencialmente com projetos aqui em São Paulo, capital, e brevemente em Minas também. E agora eu vou esperar só a Marília entrar aqui para a gente começar a conversar, começar esse bate-papo. E se você tiver alguma dúvida, já coloca aqui no chat para a gente ir esclarecendo durante a live com vocês, né? Fica mais fácil. Se vocês quiserem convidar alguma amiga também para participar da live agora, já clica aqui no aviãozinho, já convida, que esse tema vai ser bem relevante, vão ter muitas dicas boas e a Marília vai compartilhar muita coisa, até o porquê dessa vontade dela fazer essa peça de teatro, né? Só esperando ela entrar. Boa noite às meninas que já estão entrando, Kelly, Priscila, Deia, Babu. Boa noite para vocês. E aí eu só tô esperando a Marília entrar aqui, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, então já anotem, né? Angélica, boa noite. Só esperando a Marília entrar. Marília, cadê você, Marília? Boa noite. Cadê você, Marília? Boa noite, Déia, Priscila. Gente, cadê a Marília? Desistiu de fazer a live, Marília? Cadê você? Esperando você entrar. Gente, e só para falar, toda segunda-feira tem essa série de lives para as mulheres, tá? Toda semana é um tema diferente, um assunto diferente, com mulheres especialistas nas áreas, né? Então hoje vai ser a Marília que a gente vai conversar sobre essa questão do ciclo de menstruação, mas a gente já teve live sobre recomeço, sobre sonhos, sobre saúde da mulher, sobre a parte de nutrição. Então, assim, toda semana um tema diferente, um tema novo para vocês. Gente, cadê a Marília? Será que ela desistiu de fazer a live? Esperando aqui, vamos esperar mais um pouquinho para ver se ela entra. Marília, cadê você? Olha, a gente já tá te esperando aqui. Vamos ver se ela entra, gente. Vamos esperar mais um pouquinho para ver. Cadê você? Olha, vou falar pra ela, a Priscila falando que já ela entra, eu vou falar pra ela, olha, live com organizer tem que ser no horário, hein, gente? Organização do tempo. Gente, boa noite para as pessoas que estão entrando aqui agora. Aí, vamos ver aqui se dá certo. Cadê a Marília aqui? Vamos ver se deu certo. Acho que agora foi, hein, Marília? Vamos ver aqui a conexão dela. Então, vocês vão deixando as dúvidas de vocês, convidem alguma amiga para vir participar aqui com a gente, que vai ser muita informação boa, gente. Ué, não tá dando aqui, Marília. Tenta me chamar para ver se dá certo. Aqui, vamos ver se agora foi. Vamos ver. Aí.
Aê, agora sim, hein? Agora sim. Eu entrei e não estava te ouvindo. Aí eu saí, voltei e agora deu tudo certo. Sim, boa noite, tudo bem? Boa Agora, noite, tudo certo? eu já estava apavorada aqui, eu falei, pronto, ela não vai vir, o que que eu faço agora? Não, eu estava aqui tentando aqui, olha, eu entrei, você tava só mexendo a boca e eu vi que estava todo mundo te ouvindo. Eu falei, eita, o problema é aqui. Ai, Mas é bom ai. assim, já Olá, boa aconteceu de tudo. noite. Se apresenta para o Muito pessoal, prazer. Marília. Prazer. Bom, eu sou a Marília Grampa, eu sou atriz e vim por convite da Angélica, né, que te conhece. A gente, eu, Angélica e o núcleo de meninas, de mulheres do nosso grupo, a gente está fazendo um estudo bem bacana sobre um espetáculo que fala sobre os tabus da menstruação, sobre a menstruação, sobre o nosso ciclo, sobre sermos cíclicas, né? O nosso espetáculo Cíclicas, que a gente está em processo de estudo ainda, estamos em pesquisa e a gente se encontra semanalmente para estudar, para fazer alguns exercícios. E então a gente ainda está em processo. E nesse processo a gente descobriu muitas coisas interessantes aí e que é uma das coisas que eu vou falar aqui hoje, Isso né? aí, isso aí. E até porque toda mulher passa por isso, né? A gente Sim, todas as passa, então, pessoas todos os corpos que menstruam passam por isso, né? Todas as pessoas que têm útero, que ovulam, que elas passam por isso e essas coisas não são ditas, né? Eu costumo dizer exatamente. que o espetáculo ele vai falar sobre coisas que a gente não precisaria estar falando, porque a gente já deveria saber, isso já deveria estar dentro da nossa sociedade, dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas. Então, a gente não deveria estar passando por isso ainda, por esses tabus, por essas vergonhas, por esses medos. Então, infelizmente, ou felizmente, né? Porque a gente está estudando, está descobrindo e a gente tem que marcar esse momento Sim, da nossa história, até como artista, a gente vai estar falando uma coisa que deveria ser óbvia. Mas a arte, às vezes, muitas vezes, é óbvia, né? Fala o que já tem que estar dentro da cabeça das pessoas. Então, a gente vai estar aí falando sobre esse assunto que está na nossa vida todo dia, né? sim, Porque a gente fala, a gente menstrua por 5 dias, 7 dias, só que não, o nosso corpo está nesse ciclo, todos os dias a gente está em transformação, a gente tem as quedas dos hormônios, a gente tem vários momentos do ciclo, então é diário, né? Não sim. é uma vez por mês, Uhum. é diário, Sim, com né? certeza. Marília, eu coloquei, depois que a gente fechou o tema, tudo, eu coloquei algumas perguntas nos meus stories, tá? Então eu Uhum, vou passar para o pessoal mais ou menos os valores que deram. Eu fiz uma colinha aqui para poder falar os tá, valores certinho, tá? E aí a gente pode começar a conversar sobre isso, né? sim. Então eu perguntei para o pessoal, para as meninas, se elas tinham TPM. 63% diz que sim, que tinham TPM. Depois eu Uhum. perguntei, você se priva de fazer alguma coisa quando está menstruada? 67% diz que sim. E aí eu perguntei, se você pudesse escolher menstruar ou não, o que você escolheria? 69% disse que não menstruaria. Uhum, E perguntei se fazia uso de algum anticoncepcional, 69% disse que não. uhum. Então, assim, Sim. acaba que a menstruação não é vista tanto como uma coisa boa. Até Sim, pelo esse porque fato de não menstruar. 31% de pessoas não gostariam de menstruar, né? Então, peraí, 69 disse que não 69. gostariam de menstruar. É, Ah, 69 é é um ao número bem contrário. alto. É 69 diz que muito não queria alto. menstruar. Então, assim, é um Nossa, eu número aqui achando que era expressivo. 31 e ainda achando alto 31, né? Então.
E aí é exatamente esse pensamento que me veio quando eu juntei as meninas, sabe? Eu já pensava muito sobre isso. E eu escrevia muitas vezes no meu Facebook algumas coisas meio cômicas sobre a minha TPM, né? Aí eu escrevia e aí hoje eu vou vendo nas lembranças e às vezes eu vejo coisas que hoje eu já tenho um outro pensamento, Sim, sabe? Eu já cheguei num um outro lugar ali de pensamento sobre esse assunto. E realmente, assim, interfere muito sim. na nossa vida, assim. E a gente, na verdade, o que tem acontecido é que cada vez menos a gente se observa. Cada vez menos a gente tem a visão de nosso corpo, o autocuidado. A gente quer acabar com o problema. A gente não quer enxergá-lo, Uhum. né? Tem, por exemplo, quando você está de TPM, que você se olha no espelho e você acha o seu cabelo horrível, você não sei o que lá. Às vezes isso está acompanhando você o mês todo. Você está sempre É. olhando e fala assim, eu acho que isso não tá bom. Eu acho que eu quero mudar. Eu não sei o que fazer com o meu cabelo e tal. Chega na hora da TPM e você fala assim, eu tô horrível. Porque isso Bem isso. aumenta um pouco. Você fica mais sensível, né? Você fica um pouquinho, você fica mais sensível, você fica sensível não só a essas coisas, a todas as outras coisas. Normalmente, quando a gente dá uma patada em alguém, ou é um pouco mais sem paciência com algum assunto, às vezes esse assunto nunca nos agradou. Uhum. Só que chega nesse momento, a gente está um pouquinho acima, assim, da nossa paciência, e aí a gente meio que solta aquilo. Sim. Então, eu brinco que é um superpoder, na verdade, porque a gente fica mais sensível a tudo. E se a gente souber perceber quando que isso acontece e tentar focar isso em outras coisas, né? Por exemplo, os textos que eu escrevia quando eu estava de TPM, eles são muito legais, alguns, né? Alguns quando eu estou falando de coisas que aconteciam, assim. Porque eu estava ali, ó, naquele sentimento, naquela fortaleza daquele Sim. lugar, daquela sensibilidade, sabe? E a gente simplesmente prefere negar, acabar com isso. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um ginecologista, um amigo meu, e aí eu falei assim, nossa, eu tô tendo muita TPM, e isso sempre me pegou, né? E aí ele falou assim, tem um jeito muito fácil de você acabar. Aí eu falei, como? Ele falando assim, corta o M, tira a sua menstruação. E assim você não vai sofrer com a sua TPM. E aí eu lembro que ele falou aquilo, eu fiquei falando, eu achei assim, eu não tinha, eu nunca tinha estudado nada, nem visto nada, mas eu achei agressivo, sabe? Sim. Eu lembro que eu achei agressivo. Falei assim, nossa, como é que ele fala para eu tirar uma coisa minha assim tão facilmente, sabe? Vamos tirar isso, vamos acabar com isso, né? E aí eu fiquei pensando nisso e sempre fiquei, né? E aí chegou um momento que eu resolvi conversar com as meninas do grupo, de falar assim, olha, eu tô querendo falar sobre isso, eu tô precisando falar sobre isso, assim. Já estava num momento que eu já tinha pensado muito, alguns anos, sobre esse assunto, e eu falei assim, por que que... E aí eu comecei a ter algumas ideias, assim. A primeira ideia era que eu queria fazer um espetáculo onde todo mundo que entrasse no espetáculo saísse, pelo menos sentindo que menstruou uma vez na vida, sabe? Homens, pessoas que não menstruam mais, que elas entrem no espetáculo e elas sintam que elas, naquela noite, menstruaram junto com a gente. Era essa a ideia, assim, primeiro. Só que aí a gente começou a entrar em várias pesquisas, em várias coisas, e aí a gente começou a ter necessidade de falar de outras coisas, né? Sim. Como, por exemplo, quando a gente começou a estudar a história da menstruação, né? Quando a gente começou a querer entender como as mulheres menstruavam antes, como isso era tratado. E aí a gente começa a chegar num lugar de pouquíssimas evidências, assim, poucas coisas registradas. E aí a gente chega no lugar de que a história, né, a maioria da nossa história foi escrita por homens, foi registrada por homens, foi falada de homens para homens. Então, como é que a gente vai saber como que era Não tem antigamente, como. né? A gente tem alguns registros, algumas coisas que, né? A gente tem oferendas
a deusa Ártemis, paninhos menstruais como oferenda à deusa Ártemis, tem esse tipo de registro. Mas como era exatamente, a gente não consegue saber, né? Então Aí eu falei, não, esse espetáculo tem que sair de qualquer jeito, porque se a gente não tem registros de como era, vai ser o nosso registro Com agora certeza. de quando a gente estrear, né? Mas desse momento nosso vai ser o nosso registro de como é visto. E por que é Uhum. visto desse jeito? Por que as mulheres, 69%, prefeririam não Não menstruar? menstruar. Por quê? Por que a menstruação sempre é vista como uma coisa ruim, né? Porque sempre é um fardo, porque sempre é um lugar incômodo. Não só a gente, muitas vezes, não recebeu essa informação da nossa família. Às vezes Sim. você recebeu uma informação bacana, tal, mas não basta só isso. A sociedade inteira é assim. Das nossas pesquisas, a gente teve também pesquisas sobre como as pessoas reagem à menstruação e em posts. A gente foi atrás de posts que falavam sobre menstruação, falavam sobre algumas coisas como plantar a lua, que é Eu achei muito o legal isso. você colher a sua menstruação e fertilizar a terra, como algumas mulheres também que falam que passar a menstruação no rosto fortifica a pele, ajuda e tudo mais. E quando algumas blogueiras postaram isso, o tanto de gente falando que o sangue era podre, que era fedido, que era isso, que era aquilo, chamando a menina de porca e tudo mais. Então a gente vê como esse assunto ainda ele está muito colocado nesse lugar Uhum. de um sangue sujo, de uma mulher que é suja, né? Que o sangue é podre, enfim. E aí a gente começa a perceber ainda como isso é colocado na nossa sociedade. E o quanto isso tem que ser colocado, tem que ser falado, né? Sim. E cada vez que a gente vai atrás disso, mais importância tem o nosso espetáculo. Mais a gente fala, nossa, a gente precisa muito falar sobre isso, porque as mulheres se sentem mal, porque a gente vai sangrar muito Vai. na nossa vida, né? São mais ou menos assim, 444 vezes que você vai menstruar. Então, por que você vai ficar 444 vezes se sentindo mal, né? Ou você vai simplesmente anular isso da sua vida e você não vai saber lidar com o seu corpo, porque a sociedade faz com que a gente abandone o nosso corpo e que a gente vire um corpo máquina, que a gente Uhum. não seja sensível, que a gente, num meio de trabalho, que a gente não mostre a nossa sensibilidade, a nossa fraqueza, né? E acaba que a gente vai esquecendo da gente, né? É Sim. como se eu tivesse uma postura errada e eu sentisse dor nas costas por conta da minha postura errada. E ao invés de eu procurar um médico, um RPG, uma fisioterapia, um exercício para organizar a minha coluna, entender, eu vou lá e eu fico tomando remédio para dor a vida inteira. Uhum. E aí eu só vou continuar, né, me Você, tra entortando. você trata só a consequência e não a causa, né? Exatamente, exatamente isso. Então, as meninas devem estar escrevendo coisa aí, eu tô falando pra caramba, eu tô aqui Pode numa falar linha, mesmo. linha maluca. Eu queria agradecer também as meninas do espetáculo, que estão aí, as que conseguiram estar aqui hoje. Muitos beijos para vocês. E aí a gente, na verdade, você estava falando do plantar a lua, né? Sim. Tem uma profecia de umas índias que elas falam que depois que as mulheres pararam de fertilizar a terra com o seu sangue, foi quando o sangue precisava ser derramado e começou a ser derramado com a violência. E aí, quando a gente devolver esse sangue à terra, a paz vai começar a voltar a acontecer, né? Tem essa profecia muito linda, né? Mas existe também a questão de que o nosso sangue é rico em fósforo e nitrogênio, então ele é muito fertilizante para as plantas também,
né? Eu comecei a plantar a lua esse ano e as minhas plantas estão incríveis, assim. Tem muitas meninas que começam a ver que as plantas ficam muito mais bonitas, assim. A Pri tem uma samambaia que parece que criou vida, assim, do nada, depois que ela começou a plantar a lua Explica um nela. pouquinho pra E, gente na como que verdade, é, ô, Marília. Explica pro pessoal como que é, porque eu sim, também não conhecia esse negócio, essa questão de plantar a lua. Quem me explicou foi a Angélica. E aí eu achei, sim, no começo, assim, ela falando comigo, eu achei meio estranho. Aí você para pra pensar, mas como, tal, não sei o quê. Aí ela começou a falar, eu falei, não, interessante, é legal. Até a minha filha falou, ah, acho que eu vou sim, fazer isso com as minhas plantas. Então, assim, eu achei bem sim. interessante. E existe também pessoas que trabalham com a agricultura que usam sangue mesmo de animal para fertilizar a terra. Então, o sangue ele é usado para fertilizar, né? Já é um fertilizante, mas a gente hoje existem outros métodos, né, para a gente absorver o sangue, né? Tem os absorventes que são os externos, com abas e tal, tem os internos, e a gente também tem os paninhos hoje em dia que são feitos bem bonitinhos assim, com a abinha também, que dá para você fechar. E tem também Uhum. os coletores menstruais, que são os copinhos, a gente chama de copinho. No coletor e no paninho, a gente consegue coletar o sangue, né? O coletor você encaixa na vagina, ele abre assim, e ele vai coletando sangue. Ele tem uma coisinha que você puxa, depois, acho que está no banheiro. Aí você puxa aqui, e aí você pega esse sangue, você coloca num pote, coloca a água, né? Dissolve um pouco e você rega as suas plantas com essa com esse sangue seu do seu ciclo, né? E e também os paninhos, você pode pegar ele, lavar, e quando você estiver lavando, você pega essa água já lavando e já acumula ela para você regar as suas plantas. Existem pessoas que acabam fazendo mais rituais, eu acho que é uma coisa muito íntima, sabe? Tem Uhum. pessoas que gostam de fazer alguns rituais junto com plantar a lua. Eu gosto muito de fazer pensando mesmo na fertilidade e na questão do ciclo mesmo, da renovação, não só minha, mas como energética, assim, sabe? Eu gosto muito de, na hora que eu tô ali regando tal, e ter pensamentos positivos, ter pensamentos de felicidade. Eu gosto muito de fazer dessa maneira, sabe? Porque é um momento muito gostoso também, Uhum. é um momento, eu acho muito gostoso fazer, assim. E assim, na nossa pesquisa, a gente ainda não concluiu tudo, né? A gente está Uhum. ali ainda no processo e tal. A gente está entrando agora na ginecologia natural, no sagrado feminino. A gente começou trabalhando primeiro um pouco de autoconhecimento. A gente começou a falar sobre a nossa menarca, que é a primeira menstruação, como é que foi para cada uma. E aí depois a gente começou a trabalhar a anatomia e a gente descobriu o tanto que a gente não se conhece, por mais que Exato. algumas pessoas tenham tido alguma questão na escola, muito a gente não sabe o que acontece dentro da gente, a gente não sabe o que acontece, né, com o nosso ciclo, a gente não conhece o processo. Então a gente começou a estudar mesmo a anatomia, cada uma ficou com uma parte, a gente foi discutindo, conversando, uma apresentando para a outra, então foi um processo muito gostoso e muito necessário. A gente percebeu que realmente a gente vai ter que falar disso também, Sim, sabe? Porque a gente não sabe, a gente, né? É... Olha lá, a Neila escreveu que tem relatos de muitas olha, mulheres que começaram a parar de sentir cólica depois que começaram a plantar a lua. A Pri escreveu que ela gosta de conversar com as plantas e dançar também. Ah, eu acho que é muito gostoso, assim, é muito legal. E eu acho que eu gosto muito desse lance da gente criar os nossos rituais, sabe? Porque como uma das partes que a gente estudou também, que depois que veio a religião católica querendo fazer com que nós acreditássemos num Deus único e que a gente seja servo, né, desse Deus único, os nossos
os outros deuses tiveram que desaparecer. Inclusive os nossos internos, as nossas forças internas foram caladas, né? Então, existe parte no Alcorão falando que a mulher é impura quando ela estava menstruada. Existe na Bíblia também, eu acho que é Levíticos 15, também fala que a mulher está impura quando ela está menstruada. Então, foi tudo muito calado, né? Tivemos aí a Inquisição, né, queimaram um monte de mulheres Mulheres. que tinham, né, essa sensibilidade, que estavam ali, outras nem tanto, coitadas, que também estavam perdidas e acabaram ali. Mas, enfim, a gente foi muito calada, a gente foi calada demais, né? E depois o patriarcado em cima, onde tudo que é símbolo de feminino é símbolo inferior, né? A gente tem isso muito forte até hoje, né? Uhum. Um homem que é homossexual, ele é inferior porque ele é feminino. Uma travesti, as pessoas matam travestis porque é inadmissível um homem estar vestido de mulher ou se sentir mulher, né? Quando o oposto quase que acontece violência, sim, né? Mas é mínimo, né? É muito forte, o patriarcado é muito forte, o machismo é muito forte. Uhum. Então, a gente resgatar esse nosso feminino e celebrar ele é um momento importante, sabe? É uma leva que está acontecendo. Tem muitas pessoas que estão falando mais sobre isso, buscando mais. A ginecologia natural, como eu estava falando para Sim. você, que ela, ao invés dela pegar e pegar como uma ginecologia tradicional, né? Muitas vezes você vai no médico, ele mal te ouve. Ele simplesmente fala, faz esse exame e tal, né? Aí volta, ó, essa pomada, isso aqui, tchau. Uhum. E aí, uma vez eu fui em um médico, ele falou assim, eu não posso atender a minha paciente por 10 minutos. Porque muitas vezes ela está com algum corrimento e esse corrimento não vai sarar com uma pomada. Porque eu preciso entender o que ela está passando. Porque às vezes uma candidíase ela está relacionada a uma baixa de imunidade. E uma Sim. baixa de imunidade ela está relacionada às vezes a problemas psicológicos, a algum problema que está passando na sua casa. E eu achei isso fantástico ele falar desse jeito. Mais E não humanizado. e isso é a minoria dos pensamentos. E a ginecologia natural ela super vai para esse caminho. Ele vai trabalhar o lado energético, vai trabalhar o lado psicológico, vai trabalhar o lado também das ervas, né? A gente está em processo de estudo ainda, né? Mas é um pouco óbvio, assim, uma tendência, assim. A gente não quer abominar as pessoas que querem parar de menstruar, tem pessoas que têm problemas também. Mas a Uhum. gente quer abrir os olhos para que as pessoas se conheçam, para que elas não sejam sugadas por esse mundo máquina, que querem transformar a gente em máquina, né? Que as pessoas elas se vejam, que as mulheres tenham orgulho de serem mulheres Uhum. e não carregar isso como um fardo, Sim. né? Carregar isso, como eu disse, como um superpoder, talvez, né? É óbvio que a gente tem que estudar caso tenha muito sangramento, caso tenha muita dor. Muitas vezes é necessário que você vá ao médico, às vezes tem gente que tem problemas mais sérios, tem que fazer operações e tal, mas a gente precisa, às vezes, entender a causa disso. Uhum. Qual é a Tudo. causa? Muitas vezes, né, não é uma coisa que está aqui, às vezes está aqui, às vezes está numa coisa que você viveu, que fez com que o seu corpo reagisse de uma certa maneira, Sim. né? Então, eu acho que, obviamente, né, que a gente tem uma tendência aí, né, podem se dizer que a minha tendência é mais para o autoconhecimento, mais voltada para a ginecologia natural do que a ginecologia tradicional Tradicional. que, que eu já vivi, né? Porque toda mulher que vai... Às vezes a gente tem que encontrar alguém que a gente confie muito, né? E é muito Uhum. difícil. Muitas mulheres
nunca foram bem recolhidas em algum médico. É um desconforto muito grande todos os exames que a gente tem que fazer todo Sim, ano. É uma coisa muito invasiva. invasiva. Ela é íntima, invasiva, né? É íntimo, e aí às vezes você não vai fazer o seu exame com o médico que é o seu médico, a sua médica de confiança, você vai fazer com qualquer outra pessoa, e às vezes essa pessoa não tem tato, é uma coisa muito bruta, e aí é sempre muito ruim, assim, é sempre uma coisa muito difícil, né, pra gente, é sempre invasivo, então a gente tem que entender também um pouco sobre o que a gente está sentindo, sabe? Uhum, Muitas das coisas que a gente sente no nosso corpo, quanto mais a gente entende o nosso corpo, mais a sim, gente também vai conseguir sinalizar algumas coisas. com Porque a gente certeza. fica meio que anestesiado, sabe? Dessas questões. E a gente vai aceitando esse tipo de coisa. A gente vai aceitando esse tipo de médico, de médica, ou pessoas que te tratam dessa maneira. E depois que você vai para um lugar de mais sensibilidade, você percebe que essas coisas têm que mudar Com também, certeza, sabe? com Tudo certeza. isso, a gente não precisa se sentir mal toda vez que a gente vai fazer um exame, um Papanicolau, uma ultrassom intravaginal. A gente não precisa se sentir desamparada, né? Então, eu acho que quanto mais a gente atiça esses pensamentos, mais as mulheres vão pensando que realmente eu não preciso passar por isso, mas a gente vai conseguir mudar, sabe? Eu acho Uhum, que é um papel importante é, da, desse momento nosso, eu sim, acho que dessa peça é um papel muito importante também, a gente falar sobre isso, e a gente espera falar para muita gente, né? A gente espera que a gente consiga falar para bastante gente, para pessoas afastadas, pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento, ou que não chega nessas pessoas esse uhum. conhecimento, né? Porque aí tem um monte de gente escrevendo. Você Tem consegue ler quando tem a uns gente está aqui? Eu não comentários consigo. enormes. Ó, tem aqui, a É, Karine colocou exato, nosso corpo tem uma grande sabedoria, o que muitas vezes o sistema, pera, opa, calma aí, o sistema embota por meio de protocolos. Somos seres únicos, protocolos nos colocam no lugar de desrespeito de ser integral. É verdade. exatamente. Exatamente. Minhas cólicas são muito mais fortes quando eu estou com uma questão mal resolvida. Com certeza, ela me faz parar para olhar para isso e curar essa questão. O nosso corpo é uma máquina Exatamente. perfeita, né? Não é nada isolado, nada acontece isoladamente, né? Com certeza, nada é isolado. O ano passado, quando eu juntei as meninas, eu acho que foi o ano retrasado, foi 2018, eu acho. Não me lembro, alguém vai escrever aí, com certeza. Aí eu juntei as meninas e depois saiu aquele curta documentário ganhou o Oscar, chama Absorvendo Tabu. E eles fazem uma pesquisa ali na Índia sobre essa questão e falam sobre a questão dos absorventes, que não tinha, e aí elas começam a produzir os absorventes e um tabu enorme sobre a menstruação. E aí a gente fala, né, nossa, pode ser, nossa, na Índia tal. Só que não, deixa eu ver que eu anotei aqui, eu esqueci o nome. O Profissão Repórter de junho do ano passado, É. eles foram aqui no Brasil, num lugar no Maranhão, onde as pessoas não faziam ideia do que era menstruação. Ninguém fazia ideia do que era assim. Então, eles estavam tendo uns centros de educação sexual. Eles falam sobre educação sexual na reportagem, só que eles falam uma parte sobre. Aqui eu colocar O Homem é, Absorvente, excelente filme. Ah, legal. Vou anotar aqui. Uhum. Eles falam sobre tudo em geral, sobre a sexualidade, mas eles têm uma parte que falam sobre a menstruação. E as pessoas não fazem ideia. E a gente estava em 2019 no Brasil, então
são coisas que realmente a gente precisa falar, sabe? Às vezes a gente vive numa bolha que a gente acha muito óbvio as coisas, né? Então a gente acha óbvio, a gente entende tudo e blá blá blá. Só que não, quando a gente foi estudar, nem a gente sabia, nem a gente estava ali ligada no negócio. E assim, eu percebo que o que eu sabia é quase mínimo perto do que a gente já descobriu, sabe? Uhum. Então, eu acho que está sendo um trabalho muito potente, muito, muito importante, assim. Sim, ó, E colocaram aqui, Marília, no mundo muitas meninas deixam de ir à escola quando estão menstruadas. sim, aconteceu uma coisa bem chata no ano passado, em outubro, e tem uma porcentagem bem grande de meninas que não vão na escola depois Uhum, que menstruam, começam a menstruar, param de estudar. E no Quênia aconteceu uma situação muito, muito chata e em outubro do ano passado, que a menina foi para a escola e ela menstruou pela primeira vez na carteira. E quando ela levantou, a professora falou que ela era porca, que ela era suja, como é que ela podia deixar isso acontecer? E a menina foi para casa e ela se matou nossa, de vergonha, de falta de instrução e da professora, né? Porque assim, e não teve dela também, trato. porque ela não tinha como rebater aquilo, porque ela nem sabia. E por vergonha daquilo que ela sentiu, ela, ela foi lá e tirou a própria vida. Então, assim, os índices, a porcentagem da falta de conhecimento é muito grande, Uhum, né? Muito grande. Então, isso sempre vai dar mais combustível para a gente continuar falando sim. e falar sobre isso, né? No espetáculo, eu quero muito que, como eu falei para você no início, eu quero muito que as pessoas sintam que elas menstruaram, sabe? Então, a gente agora está num processo interessante de meio que descrever como é para a gente a cólica, por exemplo. O que é? Você consegue descrever em palavras? Você consegue trazer alguma imagem que te traga isso? Você consegue trazer algum som que te remeta a isso? Porque eu quero trabalhar com as performances mesmo, com que a gente veja e a gente sinta aquilo, né? Então, a gente quer trabalhar todas as questões do nosso ciclo, até o momento, né, onde a gente está fértil, onde as coisas, os nossos níveis de hormônio estão ali, mais em cima, assim, se deixando mais, Uhum. mais alegre, se sentindo mais bonita, até quando eles caem, né? Quando a progesterona cai ali, vem a TPM, te deixa um pouco mais para baixo, te deixa mais sensível, te deixa, né, naquele lugar. Então, eu quero trabalhar todas essas nuances do nosso ciclo, para que as pessoas saiam do espetáculo sentindo que elas passaram por um ciclo de. Aham, Eu falo que é de 28 dias, né? 28 é a maioria, assim, a maioria das mulheres tem um ciclo de 28, mas é variável, né? aham, Tem vários tipos. Mas a gente quer trabalhar bastante isso e não tem como fugir do patriarcado, não tem como fugir do machismo, não tem como a gente fugir, porque a nossa história a gente não consegue descobrir por conta exatamente disso, né? Não uhum, tem como a gente fugir da imposição que a Igreja Católica colocou na nossa sociedade e que dura muito tempo, né? É, então, a gente acabou que, né, nessas pesquisas, acabou que virou um assunto bastante militante, né? Acabou sendo que vai acabar sendo uma coisa mais militante mesmo. E que eu espero muito, de verdade, que a gente consiga fazer esse espetáculo, porque a gente não consegue, né? Com a pandemia, ninguém está conseguindo fazer nada. Mas, além disso, e que a gente consiga fazer com que pelo menos algumas pessoas tenham esse conhecimento, sabe? Que não só corpos que menstruam, mas os corpos que não. E que as pessoas que não menstruam, elas tenham mais respeito por esse momento sim, nosso. E que esse que saiam com e que os corpos que menstruam saiam
do espetáculo com um pouco de vontade de estar ali, sabe? De ter esse ciclo, e não Uhum. aversão, e não 69% não querer menstruar, Não ter carregam escolhido como não um menstruar. fardo, né? Exatamente, Ó, exatamente. colocaram Ah, aqui, é tem o muito. mergulho de autoconhecimento interno, histórico, psicológico e emocional. É bem isso. Exatamente. Sim. E uma coisa bem bacana da peça é que a gente está trabalhando também com as coisas que cada uma viveu, né? Uhum. A gente está trabalhando também com a vivência delas, de todas as meninas. Então, a gente está pegando coisas que aconteceram com a gente, coisas que aconteceram no mundo. Então, é também um mergulho muito pessoal de cada uma, sabe? Está Sim. sendo uma coisa muito bacana. E aí veio a, o, de- a- o descobrimento, assim, mais ou menos, do nosso grupo, da fortaleza que é fazer encontros assim como você faz, de mulheres e rodas de mulheres. Porque eu já tinha sentido isso uma vez, quando eu fui jogar handball com umas meninas, É. que e aí eram as meninas jogavam futebol e muitas casadas com filhos tal, e aí depois a gente tomava uma cervejinha tal, conversando, e elas falavam, e a gente falava sobre vários assuntos assim, e elas falavam, nossa, isso aqui é ótimo para mim. Porque assim, sempre foi o homem vai jogar o seu pôquer, vai jogar o seu futebol durante a semana, a mulher fica em As casa. mulheres não têm o E seu o tempo. tanto exatamente. E o tanto que é rico esse momento aqui, a gente falava sobre muita coisa. A gente falava sobre coisas íntimas, a gente se abria, sabe? Sempre se abriu muito. E aí, ali naquele momento, eu falei, nossa, isso aqui é super importante. Isso aqui Uhum. é muito importante, né? Eu não pensava, eu achava primeiro que era mais importante para elas, que elas teriam esse momento delas, que elas teriam esse momento de relaxar. Mas aí eu comecei a perceber que era Parte importantíssimo da para mim. gente. É. Exatamente, até porque na troca elas me traziam um universo que eu não vivo e eu trazia um universo que elas não vivem. E aí a gente trocava ideia assim e discutia sobre todos os assuntos e era muito e sempre foi muito rico, né? E aí foi a primeira vez que eu senti um pouquinho essa questão de ter essa diversidade de pessoas e de Uhum. mulheres num conjunto feminino, assim, o tanto que Sim. isso era rico, né? E aí, depois eu vim com o grupo das meninas e a gente, cada encontro, assim, às vezes falta uma, a outra tá trabalhando, não sei o quê, às vezes acaba encontrando menos meninas, a gente está fazendo via Zoom, mas não tem um dia que a gente não saia, tipo, caramba, foi muito bom, É sabe? isso aí. Às vezes a gente já cheguei sem pauta ali, o dia que a gente foi falar, o dia que teve a questão do estupro culposo, Hum. eu estava acabada aquele dia ali. Eu falei assim, eu não sei mais o que falta. E eu estava sem vontade de falar, de encontrar elas. Só que foi a melhor coisa que a gente fez, assim, as que conseguiram estar, sabe? Porque foi rico, foi um momento muito especial e cada uma falando do seu íntimo, de coisas que já viveram, de fatos que que a gente precisou falar naquele Uhum. momento. Então, foi um momento muito marcante assim para mim do nosso processo, que a gente acabou não falando exatamente sobre o processo da peça, mas sim, é o processo da peça. Sim, faz Tudo que parte. passa faz parte, tudo que passa pelo nosso íntimo, pelo nosso feminino, faz parte do processo da peça. E Com é o que eu falo certeza. para elas, eu quero que todas falem, porque somos diferentes, viemos de lugares diferentes, Uhum. temos vivências, tivemos pais, famílias e lugares mesmo de São Paulo não. Então a gente tem cada coisa que cada uma fala agrega muito a todo Demais. todo o contexto e o espetáculo.
Demais. Ai, falei Eu- muito. Nada, tranquilo, mas tem que falar mesmo. A gente está aqui para te ouvir, para aprender. Só para complementar um pouco disso que você falou, desses encontros que vocês têm, essa foi uma das intenções que eu tive quando eu comecei essas lives para as mulheres. Não que homem não possa participar, claro que podem. Olha quanta informação você trouxe hoje. Mas assim, é um Sim. espaço voltado para a gente conversar de mulher para mulher, que tem tanto assunto que não é falado. Né? De menstruação, por exemplo, é uma coisa que acontece desde que a gente se entende por gente, a mulher menstrua, faz parte da nossa vida, mas que às vezes não faz parte da nossa realidade, né? Muitas meninas, como você falou dessa menina do Quênia, menstruou, às vezes a mãe nem tinha conversado com ela, e é uma coisa atual, e não é falada ainda. Então precisa ter Uhum. esses encontros de mulheres mesmo, as mulheres precisam se juntar mais nesse sentido, de se conhecerem mais, né? Sim. E a gente se conhecendo E mais facilita tudo na nossa vida. com certeza. E assim, e você se vê na sociedade com como eu estava falando, um orgulho de você ser mulher, e não só, né, nessa questão, muitas vezes falou de quando a menina não teve a mãe falando e tal. Muitas vezes a gente ouve que você menstruou, então você pode engravidar. Uhum, Então, a menstruação ela é completamente ligada só à a gravidez. gravidez. Então, quando vão explicar, falam, é quando vai fazer uma caminha de bebê e tal. E é só isso que se fala. E às vezes a menina menstrua com 9 anos de idade, e como Então, é que você vem com uma coisa assim? Né? Então a gente trabalha com essa questão mesmo de limpeza do ciclo, limpeza do mês. Né? A gente não é um objeto só de fertilidade, de ter filhos. uhum, Né? A gente é mais do que isso. E quando a gente vê é, é, a menstruação só como esse lado também, não é bacana para a menina sim, que está ali, né? E não é bacana também por uma visão social, né? De que a mulher só está a serviço disso, é. né? Porque senão a Então, pessoa passa a muita enxergar só informação. isso, né? A mulher Exatamente. foi feita Muita só informação eu queria. pra ter E tem um neném, monte de ter coisa filho. assim a gente descobriu que a gente. Eu anotei algumas coisas aqui, eu acho que eu falei algumas, mas eu nem sei se eu se eu falei tudo. Mas assim, eu talvez tenha esquecido alguma coisa, se as meninas quiserem lembrar. Aí também pode colocar aí, pautar, porque olha, juro, foi muita coisa, muita coisa. Alguém colocou Unidas Somos Mais Fortes, Isso, eu ia e é falar isso real, agora. Colocaram aqui, ó, as e é mulheres muito precisam real. se unir, unidas somos mais fortes, é bem isso, né? Muitas são Uhum, muito novas, as que menstruam muito cedo, mas é sim. isso, as mulheres elas precisam conhecer os seus direitos, não para ficar brigando, mas assim para se autoconhecer. A gente Sim. precisa se conhecer, esse autoconhecimento precisa partir da gente, para a gente poder lutar pelos nossos direitos e tudo mais que vai agregar. Uhum. Ó, colocaram aqui, limpeza do corpo, compreender onde acontece o que acontece com o seu ciclo, saber identificar qual é o momento com mais ou menos energia e como empregar esses momentos na vida. Exatamente, exatamente. Quanto mais você se conhece, mais você vai saber, né? Sim. Esse momento eu acho que não é bom para tomar uma decisão. E, Uhum, enfim, existem várias coisas. Ou esse momento é o momento de eu pensar sobre isso, sabe? É o exatamente. momento de eu pensar, de eu ver se, às vezes, né, como acontece, né, dentro de uma empresa, que a mulher está mais sensível, aí pegam e falam que ela né, enfim, isso também é um assunto que a gente coloca, o tanto de que é colocado como piada, né, e quanto isso, Infelizmente. essas piadas vão diminuindo cada vez mais a pessoa e às vezes ela opta por realmente não menstruar porque ela não quer passar por esse tipo de coisa, né? Uhum, Dentro de empresas, principalmente, né? sim. Como eu falei, o corpo máquina. Então, ai meu Deus, eu esqueci o que eu estava falando. Não, por isso que é Eu estava falando. importante disso da gente conversar sobre isso, né? Sim, É exatamente. importantíssimo. Aí eu estava brincando um dia num encontro, que eu falei assim, engraçado, né? Aí a moça a pessoa tá sensível na empresa e eles deixam ela de lado. E às vezes nessa sensibilidade dela, ela ia estar achando a E a solução solução, com certeza, né? com Só que certeza. a gente não. Vem o desespero, vem a sua autoestima baixa, você fala, não, eu não estou sendo capaz. Só que se você tem isso
dentro de você controlado, se você consegue identificar, você pega e fala, e talvez se for assim, Uhum, né? sim. E você não se reprime, você simplesmente consegue ir É isso aí. adiante, É esse né? autoconhecimento que a gente precisa ter, né? Exatamente, exatamente. E a peça, então, vocês não têm data, ainda nada? Como se faz? Como que a gente fica aí para saber agora que todo mundo ficou com vontade? Gente, Eu olha, já para tô vocês também. acompanharem a gente tem o nosso Instagram. Meninas, escrevam aí o Instagram da gente aí para a galera entrar. A gente tem o Instagram, lá a gente posta um pouquinho de algumas coisas, dos fotinhos dos nossos encontros. Algumas a gente como também coloca, às vezes, umas perguntas. A gente sempre está colocando alguma coisa lá. Legal. E a gente ainda não tem muito uma estreia. A gente está em processo, ó, Cíclicas28, Uhum, @Cíclicas28. A gente ainda está em processo ainda de estudo, então tudo que eu falei para vocês é mais ou menos o que eu estou aqui, ó, a gente está juntando os quebra-cabeças e a gente vai estudar ainda mais, quero me aprofundar mais nessa questão da ginecologia natural. Inclusive, sim. eu ia fazer um retiro nesse final de semana, um retiro que já há um tempo já tinha fechado, só que eles cancelaram por conta da pandemia. Ia ser um retiro muito bacana, que faria conexão com com o ciclo da lua, com os elementos da natureza. Ia ser um lugar muito legal de autoconhecimento corporal, só que acabou que não rolou. Mas quem sabe mais para frente a gente Sim, consegue fazer. Então a gente está nesse mergulho, a gente está estudando, a gente quer apresentar um espetáculo muito sensorial que e com legal. muita informação, né, para que todo mundo consiga absorver tudo. E a gente tá experimentando aí, a gente está nos nossos ensaios, experimentando cada uma na sua casa, a gente está trocando muita ideia, as meninas são incríveis, sempre trazendo muita coisa interessante, sempre estão se abrindo cada vez mais, abrindo a sua intimidade, né? Então está sendo muito bacana todo esse processo aí, todo esse estudo em conjunto. E está sendo bem intenso, né? A gente fica, ainda mais agora na pandemia, a gente fica bem mergulhado nos assuntos, assim. E a Uhum, gente, muitas de nós, por conta da pandemia, conseguiu se autoavaliar melhor no seu ciclo, sabe? Por conta, muitas tiveram que ficar em casa, trabalhar de casa, então você consegue se observar melhor, você consegue sentir melhor os seus altos e baixos. Então, eu achei que foi um. Infelizmente, a gente tá uma dentro de casa, né? A gente está em casa, mas também foi feliz, porque sim, fez com que a gente conseguisse se auto-observar melhor, né? Sobre os nossos próprios ciclos e trazer isso à tona com certeza. nos nossos encontros. Com certeza. Ó, então eu já quero até fazer um convite para você. Quando vocês forem lançar a peça de vocês, você volta para uma outra Tá. live para as mulheres e a gente conversa mais sobre isso, até para você dar a data, tudo mais, para todo mundo poder participar também. Sim, e a gente quer fazer uma coisa bem bacana, viu, Lilian? Que é a gente quer na entrada que as pessoas levem absorventes, pacotinhos de absorventes, para doar para instituições, porque tem muitas mulheres que não têm Sim, acesso. Tiveram algumas pessoas que estavam se candidatando, que estavam com como chama? Querendo colocar leis de distribuição de absorvente em SUS, em postinhos e tal, mas ainda isso eu acho que está um pouquinho longe de acontecer. E tem muitas mulheres que precisam de absorvente, mulheres uhum, que estão em situação de rua, mulheres que estão no cárcere, enfim, sim. tem muitas mulheres que precisam. Então, a gente tá. Eu estou perdendo as palavras, as meninas ficam escrevendo aqui. Então, a gente também quer fazer esse pedido aí bem legal, assim, para a entrada ser um. Foi a pobreza da menstruação, exatamente. E tem muita gente que não tem acesso, Uhum, que não tem dinheiro, sim, então seria
estrear. Tem algumas, então já vou deixar aqui aberto, que já tem alguns lugares que... Ai, eu travei? Opa, deu uma travadinha aqui. Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Tá. Já tem Voltou. alguns lugares, alguns projetos que fazem essa arrecadação para entregar. E então, se alguém tiver interesse em fazer alguma doação, tudo, pode procurar. Não sei se as meninas têm o nome de alguns lugares que já tem, mas é só procurar também no Google que você Que encontra. legal. Já existem algumas pessoas que levam absorvente para lugares de mulheres que não têm acesso, né? Não tem condições financeiras. Então, essa é uma das outras coisas que a gente quer colocar, né? Que Aí legal. a gente fala, mas o absorvente tem a questão ambiental e tal, mas as pessoas que não têm condições, que não têm acesso, que estão em situação de rua, os outros métodos, eles precisam de banheiro, eles precisam que você tenha um mínimo de lugar, de um lugar de higiene para você fazer, né? Então, o absorvente ainda descartável é o melhor, a melhor solução para essas questões. Não, com certeza. Então, ó, o convite já está feito. A gente vai manter contato, eu tenho contato com a Angélica também, então ela vai me avisar, você me avisa. O convite já fica feito para você voltar, então, para o lançamento da peça de vocês. E só para avisar para a sua audiência também, que então toda segunda-feira, às 18 horas, eu tenho essa live para as mulheres. Tá? Então, quem puder participar, está sendo assim, muito legal, de muito aprendizado, como foi hoje. Né? Conteúdo assim, relevante para a vida das mulheres. Então, assim, quem puder participar, venham, serão todas muito bem-vindas. Sim, gente, sempre conteúdos muito legais, muito relevantes, e eu amei demais. Eu estou muito grata pelo convite, por você ter conversado. Eu queria agradecer a Angélica também, né, por ter aberto essa porta aí, e por você ter dado esse momento de escuta e Sim, de ter partilhado isso com a gente. Importantíssimo. E o convite já está feito, tá? Publicamente, então volta. Com certeza, não tem como não voltar. Já aceitei também. Aceitei, já está aceitado. Isso aí. Espero você também lá na nossa plateia. Com certeza, com certeza. Já fui ver a Angélica no espetáculo lá que ela fez. Ai, gente, eu esqueci o nome. Da Galila. Da Galila. Já fui lá ver a Galila. Você acha que eu não vou lá ver vocês? Com certeza. Eu já conheço a Fábio também. Olha aí, ó, tá vendo? Então conheço parte de vocês. Então com certeza estarei lá. Já tá aí com o vírus do teatro, já te picou. Sim, parte de vocês eu conheço. Então, assim, queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Marília, brigadão por ter compartilhado com a gente, viu? Muito aprendizado. Eu acho que vai agregar muito valor na vida das pessoas, de muitas mulheres, porque a gente não sabe o alcance que tem essas lives. Né? Como você disse, tem pessoas que não têm conhecimento sobre isso próximo da gente. Quem dirá, a gente pode estar levando informação para quem a gente nem sabe. Lá longe, com certeza vai agregar demais na vida. Então, assim, muito, 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 muito obrigada mesmo, viu, por ter vindo. Obrigada, eu. E muito, muito grata. Obrigada, meninas aí que estiveram aí, me ajudando aí nas palavras. A gente fica meio assim, mas eu acho que... Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Gente, brigadão então. Até a próxima semana. Marília, um beijão. Muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.